Olá, estamos de volta hoje para mais um momento do nosso bate-papo atípico. E hoje o tema, acredito que vai ser bem interessante para a maioria das pessoas que está aqui, né? Os pais e toda a comunidade de terapeutas que segue o Neuropsicocentro. Nós vamos falar hoje sobre as terapias. Vai ser um momento de responder perguntas, né? De tirar dúvidas, porque eu acredito que os pais trazem muitas questões. E eu vou convidar hoje 3 pessoas, além de mim, para conduzir essa live. A doutora Silviane, que é minha sócia, a Angélica Carneiro, fonoaudióloga, e a Jennifer, que é terapeuta ocupacional. Então, a gente acredita que assim a gente vai compor aqui uma equipe para discutir melhor todos os temas e todas as áreas que abrangem as terapias do autismo. Então, vamos lá, vou chamar aqui essas meninas. Pronto, Silviane. Pronto? Olá, boa noite. Boa noite. Oi, amiga, vamos nós. Vamos nós. Estou procurando aqui já as outras. Angélica, pronto. Agora a Jennifer. Boa noite. Boa noite, Angélica. Noite. Boa, Jennifer. Jennifer, se você estiver aí, por favor, aparece para eu te chamar. Vamos conversando, né, meninas? Isso, vamos começando, né? Vamos. Daqui a pouco a Jennifer aparece por aqui. Acho que minha cabeça está cortada aqui hoje. Vou procurar aqui a Jennifer enquanto isso. Então, gente, hoje a gente vai falar de um tema, como eu estava colocando antes de vocês entrarem, né, que eu acho que é super rico. A gente vai poder discutir todas as áreas que abrangem a terapia do autismo. E por isso, a princípio, ia ser eu e a Silviane, e depois a gente achou que seria super rico trazer também as meninas, né, a Angélica e a Jennifer, que é terapeuta ocupacional. E aí eu acho que vai ser super legal a gente poder discutir e, obviamente, tirar dúvida dos pais e dos terapeutas que, porventura, estejam assistindo a gente hoje, né? Então, a gente vai começar aqui. Acho que essa pergunta é bem aberta. E aí, quem quiser ir falando, vai podendo abrir a discussão, né? Eu acho que é uma pergunta bem completa. O que é que a terapia proporciona para o autista? Na opinião de vocês, né? Eu acho que hoje a gente... Vou começar, Angélica, depois tu vai complementando, né? Eu acho que hoje é uma grande... Eu acho que a Jennifer tá aí. Entrou. Entrou? Veja aí. Jennifer. Hoje é um grande avanço, né, para o autismo. Se a gente pensar que há 10, 15 anos atrás, a gente tinha poucos profissionais especialistas, né, nessa área e muito pouco se sabia o que fazer, né, com os autistas, o que causava, inclusive, falta de esperança por parte das famílias, né, porque não tinha para onde levar e o fato de não ter terapia, as crianças não evoluíam, essas crianças eram guardadas dentro de casa porque a família tinha vergonha. E hoje eu vejo muito essa busca, né, de buscar esses atendimentos, e a gente tem falado cada vez mais desse atendimento precoce, que as famílias estão, né, buscando, embora com muita dor. As mães, na hora que sabe o diagnóstico, vão logo buscar, né, as terapias. Lógico que às vezes com muitas dúvidas, para onde eu corro, o que eu faço, né? Daí, quando a gente pensou de falar, de fazer essa live aqui, acredito que o público tanto é de gente que já tem o diagnóstico há bastante tempo, mas sempre tem, pensar na live de ontem, né? Ainda tinha algumas perguntas que eram bem iniciais, né? O que é ABA, o que enfim, alguns tipos de terapias, né? Então, aqui a gente
está conseguindo, né, ter representantes de várias áreas, né? A Clarissa, além de psicóloga, também é psicomotricista, a Angélica Fono, a Jennifer TO, eu psicóloga, neuropsicóloga, enfim, para que a gente possa enriquecer. E eu acredito que é isso, as terapias vieram dar um norte, uma luz, né? E aí a Angélica pode falar melhor, eu vi muito recentemente um artigo mostrando, né, que há 10 anos atrás as crianças não verbais continuavam não verbais, né? E agora, 25% das crianças não verbais estão começando a falar por conta exatamente das terapias, né? Então, hoje a gente já começa a ter dados estatísticos, não só em termos empíricos, né? Mas científicos, de que as terapias de fato possibilitam avanço para essas crianças, né? A gente lamenta muito porque às vezes a demanda é maior do que de fato a gente pode proporcionar, principalmente na rede pública, né? Mas enfim, eu acho que a gente está caminhando aí para cada vez mais conseguir proporcionar a essas crianças uma esperança, né? Essas famílias. Dentro da área da fonoaudiologia, né, o atendimento, a terapia, ela tem um impacto enorme na vida dessas crianças. Né? Geralmente é o primeiro sinal de alerta, né, que essas famílias percebem, né? Meu filho fez 2 anos, não está falando, né? Não olha quando é chamado. Então, assim, nós costumamos receber as crianças de forma bem inicial, por conta dessa preocupação de fala. Como a Silviane falou, há um tempo atrás a gente tinha crianças que eram não verbais e permaneciam dessa forma. E hoje, com graças a Deus, o avanço, né, das terapias, dos estudos, das pesquisas, a gente tem aí muitos recursos, né, de terapia, né, a oferecer para as crianças. Então, faz muita diferença na vida dessas famílias, né? Faz muita, muita diferença. Eu gosto de falar, por exemplo, um diagnóstico que a gente tem sempre, muitas vezes ligado, né? Já tem estudos que até 65% dos casos de TEA podem ter uma apraxia envolvida. Então, esse diagnóstico, eu me formei em 2009, ele não existia ainda aqui. Eu não estudei, eu só vim estudar depois. Então, assim, isso faz muita diferença. Então, a terapia... Autismo se falava na faculdade também, como a gente ainda é mais velho. Verdade, Não verdade. é? Não, Na verdade, o era autismo... passava, assim, era algo que passava, né? Não era uma coisa que se tinha um aprofundamento, né? Então, quem buscava estudar autismo precisava, depois da faculdade, buscar especializações. É bem interessante isso. Como evoluiu, né? A É gente nem... tanto que agora a gente tem subespecialidades dentro das terapias, né? Então, assim, essa coisa de você falar que não se falava de apraxia, né? Agora, dentro da psicologia, a gente tem a terapia ABA, dentro da fono tem prompt, tem, né, apraxia, tem a comunicação alternativa. Então, dentro das áreas de terapias que são importantes, né? Dentro da TO, a integração sensorial, né? Então, dentro das áreas, a gente já tem especialidades, né, para tratar autismo, né? E graças a Deus que isso que tem acontecido, essa evolução, né, para permitir exatamente que a gente consiga mais e mais evoluções, né? Hoje a gente já consegue dar uma maior qualidade de atendimento, né, devido aos estudos, aos avanços, às técnicas, né? Então, hoje em dia, o público consegue ter uma ferramenta mais voltada para o autismo, né, e conseguir uma maior qualidade de vida dentro de novas possibilidades. Hoje a gente consegue ter uma atenção muito maior, né, um processamento das informações com mais leveza, a gente consegue intervir com maior facilidade. Então, hoje tem uma abrangência de conhecimento muito maior do que há 10, 5 anos, eu posso dizer até 5 anos atrás, né, que a gente tratava muito como uma DI, né, e hoje, quando a gente conseguiu discriminar e dar uma atenção maior, né, você consegue direcionar melhor o atendimento dessas pessoas. Joia. Então, gente, a gente vai partir agora para o aprofundamento desse nosso momento, né? Que terapias são essas que são tão importantes para a evolução e para o prognóstico positivo dos nossos pacientes, né? Das crianças e adolescentes com TEA? Eu queria que cada um falasse um pouquinho da sua experiência na sua área de atuação
e como a sua terapia, essa terapia da sua área de atuação pode ajudar essas crianças e adolescentes atualmente. Quem começa? Tá, vamos lá, vou começar, né? Ah, Uma das principais abordagens hoje em dia é a integração sensorial. Então, é o que a gente tem de melhor, né, para atendimento enquanto terapeuta ocupacional, porque a gente consegue intervir no processamento de informações daquele indivíduo, seja ele criança, adolescente, né? Porque a gente hoje em dia fala muito do processamento sensorial, a interpretação que cada indivíduo tem do meio externo, né? Seja ele auditivo, visual, tátil, vestibular ou proprioceptivo, né? Então, os sistemas estão todos integrados. Então, a terapia ocupacional, junto com a integração sensorial, é que vai estar conseguindo fazer com que esse indivíduo registre melhor essas informações e consiga lidar com as frustrações do dia a dia ou as informações do dia a dia, né? Então, às vezes, o que vem do ambiente externo, né, chega para o indivíduo como um registro de processamento sensorial. Então, a forma como aquele ambiente é visto, é sentido, é diferente, né, para essas pessoas dentro do aspecto. Então, a terapia ocupacional vai fazer de tudo para tentar fazer com que esse indivíduo module as informações da melhor forma para que ele suporte aquelas informações. Então, para que ele suporte um ambiente barulhento, ou para que ele suporte um contato físico com outra pessoa, o toque de outra pessoa, um alimento diferente, ou até mesmo que faça parte da rotina dele, mas ele não consiga ainda se adaptar devido à dificuldade desse processamento sensorial. Então, a terapia ocupacional tem um trabalho muito forte em relação a isso, a estar ajudando, né, esse indivíduo a essas informações, dar mais autonomia para ele no dia a dia. E considerar, né, só, gente, complementando a tua fala, a integração sensorial é tão importante que ela, muitas vezes, ela viabiliza que as outras terapias possam dar acesso a essa criança, né? E a importância desse trabalho em equipe. Esse caso sempre me chamou muita atenção e eu sempre me reporto a ele. Há bastante tempo atrás, uma das nossas primeiras crianças que a gente estava trabalhando com aba, né? Isso em 2000 e nem lembro. E ele já tinha equipe multidisciplinar. Qual é, Clarice, o ano, tu lembra? 2000 e deixa pra lá, né? Tempo atrás. E aí eu lembro que ele já tinha equipe multidisciplinar, fono, aba, né, e tal, TO. E ele já tinha 5 anos e a mãe estava querendo tirar a mamadeira, né? E aí se trabalhou com água, se todos os reforçadores possíveis. A mãe comprou todos os tipos de copos diferentes, com os personagens que ele gostava. E não se conseguia evoluir, e achando que era, né, comportamental e tal. E aí, quando a TO entrou, que fez a avaliação dele, a sensibilidade olfativa dele era tão grande, né? Ele já estava tomando no copo água, mas quando era leite ou suco, ele não tomava. E aí a TO chegou e falou: olha, ele tem uma sensibilidade olfativa enorme, e quando ele sente o cheiro do leite ou do suco, ele não bebe. E pela mamadeira ele bebia porque não permitia ele sentir esse cheiro, né? Botava o biquinho da mamadeira na boca e não sentia o cheiro, era só o gosto, né? Então, assim, a gente tentando de todas as formas, comportamentais e reforço e copo daqui, copo dali, e não tinha jeito, né? Então, só quando entrou a terapia ocupacional para ver o perfil sensorial da criança, para identificar o que ela tinha, né, de desmodulação sensorial, foi que a gente conseguiu mudar entender e encontrar estratégia de que fosse um copinho com tampa, né, e que tivesse só o biquinho, enfim. Mas o quanto é importante de fato e o quanto a parte da terapia ocupacional, né, dentro do viés da integração sensorial, possibilita que as outras terapias façam o seu papel, né? Eu posso falar? Pode. Eu tenho até uma pergunta.
Aham, tem uma pergunta já para ti, né? É, então, assim, da área da fonoaudiologia, a principal área que a gente trabalha é a linguagem, né? Então, até os próprios encaminhamentos já vêm com fono, né? Dentro da área de linguagem. Mas a gente também trabalha as questões de fala, qual é a diferença? Né? A linguagem é a forma da pessoa se comunicar. A gente pode se comunicar sem usar a fala, né? Então, a gente trabalha dentro da área da linguagem, como a gente trabalha dentro da área da fala, e a gente tem algumas questões que podem aparecer independente do TEA, né? Algumas questões de respiração oral, que a gente vai ajudar com exercícios de motricidade orofacial, algumas questões de voz, que a gente também pode ajudar, né? Então, assim, a gente dentro, né, a maior área realmente é a linguagem, mas a gente também pode atuar em áreas específicas, como a fala. E aí eu vi a pergunta, não sei se a Clarissa quer ler, eu já posso ir respondendo. Sim, à E vontade. a diferença da fonoaudióloga do dia a dia para a terapia prompt, não é isso? Isso. Pronto. Então, assim, o prompt, ele é um método de trabalho onde a gente atua dentro da área da fala, né? Só que para a gente atuar dentro dessa área, que é uma área bem específica, a gente precisa ter vários pré-requisitos. Então, a gente tem que ter uma criança que se concentra, que tem um contato ocular, que compartilha a atenção, que senta, que tenta se comunicar de alguma forma, porque o prompt, ele é uma ajuda que a gente vai dar para fala, tá? Então, é realmente para produzir aquele som. Então, é uma criança que tem ainda uma dificuldade de falar o B na hora de falar bola. Então, a gente vai lá com a mão, tocando, mostrando, né? Realmente é bem assim, se a criança tiver questões sensoriais muito fortes, ela não vai conseguir, porque a gente vai tocar, a gente vai mostrar a língua, a boca, a bochecha, onde cada estrutura tem que estar para falar aquele fonema que ela tem dificuldade. Então, assim, a maior diferença é essa. E a gente também pode fazer isso, né, essa dificuldade na fala, com outros métodos, né, que chamam de fonoaudióloga do dia a dia, né? Então, o prompt, ele é um método, né, mas dentro da fonoaudiologia a gente tem vários. Gostei, tia Angélica, dessa explicação, porque é muito comum a gente perceber, às vezes, tanto no encaminhamento do médico, né, como na angústia da própria mãe, que a criança precisa do prompt, né? E não necessariamente dessa forma tão direta. Às vezes é preciso que a fonoaudióloga tenha autonomia para fazer essa escolha, fazer esse encaminhamento, tomar essa decisão. Porque a gente, como profissional que está ali no dia a dia com o paciente, a gente sabe dessas questões, né, desses detalhes. Se é um pré-requisito, se existe um pré-requisito, se não tem, se a criança ainda precisa evoluir nas questões sensoriais, até comportamentais, como você citou, e se de fato ela vai se beneficiar de uma terapia que utilize o método, né? Então, isso é muito, muito delicado e é muito importante que os pais e, claro, os outros profissionais que não são da área de fonoaudiologia também fiquem atentos a isso, para a gente não generalizar. Tudo tem que ser prompt, tudo que é apraxia tem que ser prompt, não necessariamente, né? E não existe também, acho uma coisa, até da pergunta que foi colocada, a fonoaudiologia do dia a dia. Não, me parece, desculpa se eu estiver fazendo uma interpretação errada, mas me parece que tem uma coisa de classificar, é melhor isso ou aquilo. A fonoaudiologia do dia a dia é muito importante, tão importante quanto, né? Então, não tem o melhor, não tem o pior, não tem o que é mais eficaz ou menos eficaz. Tem o que pode se beneficiar de determinada criança. Isso eu acredito que em todas as áreas, né? Então, eu vou falar também agora um pouco. O Fala, método gente. é assim, ele é um método padrão ouro, né? Como a gente chama. Porém, boa parte das nossas crianças não vão conseguir ser atendidas com esse método. Então, às vezes o pai acaba que coloca na cabeça que o prompt é o bam, 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 né? Então, ele vai, eu quero uma pessoa que tenha um método prompt, mas a gente precisa realmente pensar nesses pré-requisitos, né? Principalmente nessa questão sensorial, e se a criança já tenta se comunicar de alguma forma, né? Porque o prompt ele só vai atuar lá naquele fonema, ou os fonemas específicos. A sensação que eu tenho é que a ansiedade dos pais é tão grande que quando eles surgem, o nome de uma terapia nova,
sem nem saber o que faz, né? Eles já querem fazer. E às vezes se atropelam e pede às vezes para o médico para escrever, né? Quando na verdade ela nem conversou com a fono diretamente, que é quem mais vai ter propriedade, porque a gente sabe muito bem que o médico ele pode conhecer das terapias, mas é muito pouco provável que o médico tenha feito o curso do prompt, é muito pouco provável que o médico tenha feito um curso de aba, é muito pouco provável que ele tenha feito, né, um curso, uma formação de integração sensorial, que ele não pode fazer, né? Então, às vezes dá eu acho que, lógico, que os pais tentando dar o máximo para os seus filhos, né? Mas fica aqui exatamente a dica de que, olha, converse com um profissional específico daquela área que você, né, tenha dúvida, peça para ele conversar com o médico conversar com ele, porque às vezes gera tanta ansiedade, se meu filho não estiver fazendo, ele não vai evoluir. E às vezes é o caso da criança fazer mesmo aquele tipo de terapia, né? E aí, mete o pé pela mão. Eu acho que também é por isso que é muito importante a confiança da família na equipe que está acompanhando a criança, né? Porque a partir do momento que você esclarece para aquela família como é o método, o que a criança precisa, muitas vezes eu já precisei chamar a mãe para dentro do setting terapêutico e fazer a intervenção e mostrar para ela por que o filho ainda não está conseguindo adquirir aquele resultado que foi prescrito pelo médico que acompanha, porque ele tem uma desmodulação sensorial muito acentuada. Então, para a gente chegar naquele nível de abordagem, a gente precisa voltar um pouquinho, né? Então, falando um pouquinho do prompt, ele tem uma abordagem física mais invasiva, né? Então, ele precisa do toque, né? Além do toque, a criança precisa manter aquele contato visual para que, né, o profissional consiga aplicar o método. E as nossas crianças é uma das principais limitações, o toque e o contato visual. Então, assim, quando a gente consegue fazer a aplicação do método, ótimo, né? As fonos, no caso, né? Não a terapia ocupacional. Mas a gente trabalha muito em conjunto para trabalhar essa desmodulação sensorial para que ele consiga aceitar o método. Então, não existe, né, esse trabalho fragmentado. Tem que ser um trabalho de equipe. Eu acho que, principalmente com TEA, você não consegue fazer nenhum tipo de intervenção sozinho. Sempre vai ficar uma coisa aquém. Então, quando a gente consegue trabalhar essa desmodulação, todo mundo consegue trabalhar junto, né? Então, assim, as famílias precisam estar juntas do seu profissional e ter aquela relação de confiança, tipo, se tem dúvida, se acha que o médico prescreveu é o certo, então vamos conversar sobre esse método e tentar explicar para ela por que você ainda não consegue, né, aplicar. Mas que isso pode ser uma possibilidade, mas que tem que ser trabalhado outras questões antes desse método mais invasivo, né? Joia. Antes da gente continuar, Silviane, tem uma pergunta aqui que eu acho que você poderia responder, né? É uma pergunta para as psicólogas. Um filho de 3 anos com autismo bem leve, neuroindicou terapia ABA, mas o psicólogo e as terapeutas da clínica na avaliação disseram que não era interessante a ABA nesse momento. É a Maiana Pires. Tá, eu vou responder a dela, mas vamos falar de ABA então primeiro, né? Vamos. Porque eu acho que é a terapia que é reconhecida pela OMS como sendo muito indicada para crianças com autismo, né? A gente sabe que a aprendizagem ela se dá por repetição e o ABA pressupõe isso. O ABA é o quê, né? Em inglês, né? É análise do comportamento aplicada. A análise do comportamento é uma abordagem da psicologia que ela entende que o comportamento pode ser modulado. Eu tenho um comportamento que está adequado e aí eu posso melhorar esse comportamento, né, e tentar mantê-lo. E eu posso ter um comportamento inadequado e eu tenho maneiras de, ao fazer o estudo desse comportamento, ver o que antecede esse comportamento, o que precede, e aí eu vou modulando esse comportamento conforme o que fez acontecer esse comportamento e a consequência desse comportamento. Isso é uma abordagem, análise do comportamento dentro da psicologia. E aí o ABA vem para pegar essa abordagem e quando ele fala aplicada, porque ele vai aplicar esses conceitos, essa análise funcional do comportamento e vai tentar modular para que a criança consiga atingir comportamentos adequados e também que se dê a aprendizagem.
E aí ele pressupõe o quê? Né? O nosso cérebro, ele aprende de fato por repetição. E o ABA, ele estrutura os estímulos que eu quero dar para aquela criança, né? Quando a criança chega, o supervisor vai fazer uma avaliação da criança, entender todos os pré-requisitos que ele tem para começar a terapia ABA, todos os programas que ele precisa ser estimulado. Programas desde o apontar, quando uma criança muito pequena ela ainda não aponta, até, de fato, a aprendizagem de se alfabetizar. Então, tem programa para identificação de cores, tem programa de brincar funcional, tem programa para olhar no olho, né? Enfim, então, pressupõe essa repetição, inclusive os ATs, que é quem aplica o programa é feito pelo supervisor, e o supervisor, geralmente é um psicólogo, né, com formação em análise de comportamento, em ABA, o supervisor vai entregar para o AT, que é o acompanhante terapêutico, que vai em casa e ele vai lá aplicar. O acompanhante terapêutico faz vídeos da aplicação, traz para o supervisor, e o supervisor vai dando as orientações de ok, melhore assim, faça assim. E aí o AT, inclusive, ele registra as respostas que a criança tem. Quando ele faz esse registro, a priori, a ideia do ABA é uma aprendizagem sem erro. Eu não pergunto para a criança assim, sei lá, isso aqui é rosa ou é azul? Não, isso aqui é rosa. Porque quando eu falo azul, eu estou dando 50% de chance da criança errar. Então, eu dou os estímulos para a criança e eu não deixo ela errar. Então, se ela não sabe, quando eu pergunto que cor é essa, eu vou com o bracinho dela e já boto na cor certa. Depois que ele vai não precisando mais da minha ajuda física, aí eu faço só apontar, até que depois ele entendeu que a cor azul é aquela e ele vai, de uma forma independente, responder sozinho, sem ajuda nenhuma mais. Quando ele tiver 10 respostas espontâneas corretas, eu mudo o programa. E aí eu vou tentar trabalhar com outro estímulo que eu preciso que essa criança aprenda. Então, há esses pressupostos da repetição e do estímulo, que a gente chama que é o reforçador. Todos nós, o nosso cérebro funciona melhor por estímulos. Quando eu sei que eu vou trabalhar e no final do mês eu vou ter o meu salário, isso é um estímulo para eu trabalhar. Quando eu vou disputar uma competição que eu sei que pode ter uma medalha, isso é uma motivação para eu realizar aquela tarefa. E assim também o ABA. Ele tem esses motivadores, que a gente chama de seus reforçadores. E aí, por quê? Porque no nosso cérebro, quando eu estou diante de uma motivação, eu ativo áreas de sistema límbico que está relacionado com as nossas emoções, e isso permite que essa área ativada da motivação, ela permite sensibilizar áreas de memória, de atenção, ativar essas áreas. Então, por que é tão comum a gente falar assim? Eu adoro história, porque o professor que eu tive de história era maravilhoso. Porque ele motiva essa aprendizagem e isso facilita, potencializa a minha capacidade de aprender. Então, no ABA, eu pressuponho esse uso desse reforçador para motivar essa criança a sentar na mesinha ou em qualquer outro lugar, que não precisa ser só na mesinha, mas para que eu motive essa criança a parar um pouquinho do tempo dela e ela sentar ali para aprender. Então, cada criança tem a sua lista de reforçadores, que é feita pela supervisora junto com a AT, junto com a família, para ver o que aí é um brinquedo. Então, eu vou combinar com ela, ela fez a tarefa, e aí ela vai ganhar um tempinho do brinquedo dela, né? Por quê? Porque isso me permite entrar nesse mundo dessa criança, daquilo que ela gosta, e eu motivo ela dessa forma, tá? Então, mais ou menos isso é o ABA. E aí ele é indicado só para autismo? Não, né? Por quê? Porque ele ajuda em aprendizagem e ele usa como esses pressupostos, repetição e uso de motivações, né? Desses reforçadores. Então, ele serve para todo mundo, inclusive quem não tem autismo, né? Eu posso usar a ABA aqui com meus filhos em casa, que vai dar super certo, tá? Também para outras síndromes, para trabalhar em várias circunstâncias, o ABA é bem utilizado e pode ser utilizado. Que idade, né, o ABA deve começar? Quando
quanto antes, né? E aí diante da pergunta, uma criança de 3 anos pode começar a aba? Pode, né? E aí, onde hoje a gente já existe, agora até surgiu o método Denver, né? Que aí é como se fosse estruturado, é organizado, mas pressupõe uma liberdade maior na utilização dos estímulos. E aí, isso, para crianças menores, ele é muito bom porque possibilita essa aprendizagem de um ambiente mais natural. Contudo, por exemplo, quando eu chego uma criança já com 6 anos, 7 anos, que eu preciso usar, às vezes, de uma coisa mais estruturada da alfabetização, a mesinha vai me ajudar a expor melhor esse estímulo para a criança. A gente, inclusive, orienta que não seria só a questão da mesinha, mas também uma sala adequada, que não tem muito estímulo, que não tem muito brinquedo, famílias que a mãe está em casa e sabe que a criança vai chorar e a mãe vai correr e vai entrar ali naquele quarto. Enfim, a gente faz toda uma orientação do ambiente, né? Então, o aba pode sim ser utilizado com crianças de 3 anos, né? Só que vai caber uma avaliação também para avaliar, de repente, o método Denver é melhor, o aba que vai ser melhor, enfim. Então, tudo é possível, mas eu acho que dentro desse supervisor, né, desse psicólogo, ter feito essa avaliação para identificar o que seria melhor para essa criança. Joia. A Clarice. Vou falar... Não, do ABA eu depois que a gente vai retomar depois em outros momentos, porque vão vir perguntas também. Eu queria tocar agora, puxar a sardinha aqui para minha brasa, para falar da psicomotricidade, né? Que é uma paixão e é interessante que eu sou psicomotricista relacional e trabalho com isso há 21 anos. E a gente, quando pensou em trazer a psicomotricidade bem aplicada para o cenário do paciente com autismo, eu diria que foi uma inovação e uma ousadia da nossa parte, da nossa equipe de psicomotricidade, do Neuropsicocentro especialmente, porque até então todas as experiências que a gente tinha vivenciado eram com grupos de crianças típicas. Aqui e acolá um paciente atípico. E por quê? Qual a diferença? Dentro de um grupo de crianças típicas, eu ter um paciente atípico é mais fácil. Teoricamente, eu tenho modelos que poderiam funcionar bem com aquela criança atípica. Quando eu coloco um grupo de 10 crianças todas atípicas, eu vou ter desafios maiores a vencer, especialmente no que diz respeito à socialização, que é o nosso foco, nosso objetivo, né, quando se trabalha em grupo. E aí foi realmente um grande desafio em adaptar algumas atividades, em trazer estratégias, por exemplo, mais motivadoras, como a Silviane está trazendo, né, para que a criança encontre estratégias relacionais melhores e mais produtivas. Então, quando a gente está falando de uma criança que tem um gap, né, uma dificuldade nesse aspecto relacional, nesse aspecto social, imagine aí que eu vou precisar redobrar um pouco as atividades focando nisso. Então, a gente trabalhou muito e trabalha ainda hoje de diversas formas para alcançar esse brincar. Então, óbvio que a linguagem da criança é o brincar. Isso não é novidade, em todas as terapias se trabalha através da brincadeira. Tanto faz se a fono, a TO, a psicóloga, o ABA. A brincadeira é o que motiva, é o que estimula. Qual o diferencial? Eu vou estar dentro de um grupo onde eu espero que a criança manifeste um desejo de brincar, onde a criança traga conteúdos para essa brincadeira. E quando isso não acontece, você pode, como psicomotricista, como profissional, alcançar essa criança de alguma forma? Sim, e para isso existem inúmeras estratégias, né? Que nem vem ao caso a gente entrar aqui. Mas o que é interessante nisso? É favorecer para a criança autista, e a gente tem tido resultados incríveis nesse tempo, né, de intervenção, esse aspecto relacional e social, que muitas vezes é muito pobre na vivência da criança, né? Por N questões que nós todos já conhecemos, né, do próprio TEA, essa situação de convivência em grupo, de vivência em grupo e de brincar funcional e simbólico é bem difícil. Então, dentro da psicomotricidade, a gente tem evoluído muito com isso, né? Tem sido bem legal. E aí eu já vou emendar aqui com uma pergunta que passou há um tempo, da Mariane. É psicomotricidade a pergunta? Ou Não. É sobre aba, que são encaminhadas para o aba. Bom, vamos lá, vou ler bem direitinho. É comum também que outros profissionais encaminharem crianças que fazem aba para TCC, sendo que a criança não tem repertório comportamental para fazer TCC, né? Então, vamos comentar um pouquinho sobre essa questão também. Quer falar, Silviane? Quer que eu comente?
Pode comentar e eu complemento se precisar. Pronto. Então, vamos lá. A Silviane colocou muito claramente aqui, né, a questão da quantidade de horas que o ABA proporciona para as crianças, né? Então, imagine uma criança que tem ainda inúmeras dificuldades ligadas, por exemplo, à comunicação, à linguagem, à comunicação. Essa criança, dentro de uma terapia cognitivo-comportamental, ela não iria se beneficiar da mesma forma que ela iria se beneficiar dentro de uma terapia ABA. Então, é muito comum que a gente tenha até recebido uma certa confusão. E aí, volto, é muito importante que o psicólogo, quando avalia a criança, faça a indicação correta. Então, a gente tem hoje uma equipe que vai fazer essa avaliação e vai indicar qual é a melhor terapia naquele momento para aquela criança. Então, é muito delicado, às vezes, lidar com essa questão, porque há um desejo da família de que a criança faça TCC, né, de que a criança, ou do médico, né, de que a criança faça TCC, mas, infelizmente, com uma criança que ainda não tem repertório verbal, que ainda não tem repertório comportamental para uma terapia cognitivo-comportamental, a gente não vai alcançar os benefícios esperados. E aí, por isso, a gente sugere e bate tanto na tecla da necessidade de iniciar com a terapia ABA, e aí sim, no futuro, a gente entender como é que essa criança pode evoluir ou não, né? Tá. Deixa eu só complementar um detalhezinho. TCC, né? É uma abordagem da psicologia que muito recentemente, né, deu um boom porque ela é uma abordagem que ela é muito mais biológica do que filosófica. Então, se a gente for pensar em psicanálise, em Gestalt, ela é muito mais filosófica. E a TCC, ela está muito ligada a como esse cérebro funciona. Estuda, né? Como é que esse cérebro, como é que estão as nossas emoções e comportamento. E a TCC é exatamente isso, terapia cognitivo-comportamental. Cognitivo entendendo o pensamento. Então, para TCC, nós somos o que nós pensamos. Então, eu penso, eu tenho um jeito de ser, eu tenho minhas crenças, baseadas na minha história de vida, e essas crenças vão fazer eu me comportar. Então, eu dou sempre um exemplo de, eu estou num restaurante, chega uma pessoa e ela não fala comigo. E aí eu posso pensar, caramba, que cara, né, mal educado, passou por mim, não falou. E aí eu fico com raiva e vou lá falar com ele. Então, eu pensei uma coisa e me comportei de um jeito. Eu posso pensar assim, nossa, será se ele está passando por algum problema? Porque passou por mim, nem me viu. Aí eu posso ficar assim, nossa, ele está precisando. Aí eu me comporto de uma maneira diferente, vou lá falar com ele. E por outro lado, eu posso pensar, nossa, eu acho que ele nem me viu. E eu decido se eu vou ou não. Então, a cada situação, a forma como eu pensei me levou a ter uma emoção de raiva ou de compaixão, se ele estivesse passando por algum problema, ou de indiferença de eu achar que ele não me viu. Então, eu pensei, eu senti, eu agi. Então, os pressupostos da TCC são esses. Como é que eu vou trabalhar esses pensamentos com uma criança não verbal? Como é que eu vou trabalhar crenças com uma pessoa não verbal? Ah, Silviane, mas você trabalha isso com criança? Trabalho. Porque quando a criança chega para terapia, eu sempre, dentro da minha ótica eu sempre pergunto se a criança sabe o que ela está fazendo ali. Eu peço sempre para os pais dizerem por quê. Sempre tem um motivo. A criança não vem para a tia Silviane para brincar. Ela vem porque ela está com dificuldade na escola de ter amizade, ela vai, né, de brincar com outros amiguinhos, ela vai porque ela está bastante irritada, ela vai porque ela está com muito medo. E aí eu vou trazendo materiais lúdicos, desde fantoche, livrinhos, dentro do assunto que a mãe me trouxe como queixa, e vou trabalhando essas emoções com a criança. Você entende que aqui o amiguinho veio e bateu em você, você sentiu raiva. E aí você fez o quê? Você pensou o quê? Ah, eu pensei que ele fez de propósito. Ah, mas e se ele não lhe viu? E aí eu vou desconstruindo as crenças disfuncionais dessa criança e vou trazendo outras formas dela enxergar a situação. Para ela agir de um outro jeito, para ela ter uma emoção diferente e agir de um outro jeito. Né? Uma criança que é agressiva, a tia sempre briga comigo. Enfim, então é possível trabalhar TCC com criança e foi o que eu fiz a vida toda. Mas, com uma criança autista que ainda seja não verbal, que ainda não tem um entendimento de emoções, é muito difícil a gente usar a TCC. Por isso que o mais adequado é olhar para o comportamento, que é o que a análise do comportamento faz, que é o ABA faz, eu olho para o comportamento, identifico o que é que faz esse comportamento aumentar ou diminuir e vou mexer nesses antecedentes e consequentes para modular esse comportamento e eu atingir o comportamento adequado.
Mas, às vezes, como eu falei, os médicos, eles entendem, né? E quando tem uma abordagem nova de qualquer área, TCC agora tá bombando, TCC agora. E aí manda, e aí, às vezes a mãe não entende também e ela quer, eu quero meu filho nessa terapia, né? E aí, realmente, quando o médico fala, enfim, tem que, né? E às vezes é isso, assim, eu já contestei com alguns médicos que chegam, né, falaram, mas assim, a criança assim assado, não vai rolar muito, vamos tentar aqui chegar numa conclusão e tudo mais, né? Porque vai ser a minha fala contra a do médico, então essa mãe não vai, muitas vezes, né, querer entender, enfim. Mas a ideia é essa, né? Se a gente for pensar nessa coisa da TCC e da análise do comportamento do ABA, é muito isso aí. Eu espero que tenha respondido, complementando. Eu acho que essa daqui todos nós podemos responder, quem se sentir à vontade para tomar a palavra. É uma criança de 4 anos, no caso aqui foi a psicóloga que pediu para voltar ao neuropediatra para pedir uma medicação, pois a criança não está fazendo algumas atividades aplicadas por ela e algumas vezes ela não mantém a concentração. Isso é bem comum na nossa rotina, né, pessoal? Então, assim, quem tiver interesse em responder essa pergunta, né, fique à vontade. Vou começar e vocês Vai, complementam. vai lá. Na verdade, assim, a gente sabe que não tem remédio para o autismo, né? Mas o autista é muito raro ele não ter comorbidades. Não ter comorbidades como a insônia, né? Alteração de sono, agitação, é muito grande a comorbidade com ansiedade, com depressão, com TDAH. Então, às vezes, a gente precisa cuidar dessas comorbidades para que elas não sejam situações que agravam ainda mais o autismo, agravam ainda mais o TEA. Então, se eu estou trabalhando com criança que tem um nível de agitação muito grande e que não para as intervenções que qualquer profissional venha fazer, fono, TO, né, psicólogo, não vai conseguir acessar essa criança. E é o que eu falo, a porta de entrada do cérebro é a atenção. Se eu não parar, a informação não entra. Se ela não entra, essa criança está no nível de agitação, é um cérebro que está tão agitado que essa informação não vai entrar da forma que tem que ser. Então, às vezes, a gente orienta assim, os pais a buscarem os neurologistas. Não é que vai dar um remédio para autismo, vai dar remédio para comorbidades. Se é uma criança que não dorme bem, é uma criança que, de fato, o sono, ele recupera o cérebro e ele possibilita esse cérebro ficar pronto para a aprendizagem no dia seguinte. É durante o sono que se guarda a memória, né? Então, assim, se é uma criança que não dorme bem, vai interferir na terapia. Se é uma criança muito agitada, muito agressiva, vai interferir. Então, a ideia é, de fato, tô querendo dopar meu filho. Infelizmente, a gente ainda tem essa ideia de que medicação que vai agir em sistema nervoso central vai dopar, porque é uma coisa de muito antigamente, mas se tem uma área na medicina que muito evoluiu nas últimas décadas foi a psiquiatria, né? Com o boom da neurociência, dos exames, que agora a gente consegue ver o cérebro em funcionamento, é o que possibilitou a gente entender como é que esse cérebro funciona. Então, as medicações hoje, elas não têm essa história de dopar, de viciar. O médico vai prescrever de uma forma muito adequada, dentro da dosagem correta. E muito segura, né? Principalmente. Muito pura, né? As testadas para a criança, obviamente que as medicações que vão ser prescritas para uma criança de 4 anos foram testadas para uma criança de 4 anos, né? E, obviamente, nós, como pai e mãe, não vamos dar qualquer medicação para os nossos filhos, nem fazer automedicação, mas a gente sabe que o médico, seja o psiquiatra ou o neurologista, vai ser a pessoa indicada para avaliar a real necessidade, né? E talvez seja essa a questão, levar para o neurologista ou para o psiquiatra, tem se existe essa demanda, se existe essa necessidade, e aí foi uma profissional que indicou, eu aconselho que a mãe que está aqui com essa queixa, que busque investigar, né? Traga essa questão para ser debatida com o médico da sua criança. Super importante, né? Uma criança que está muito agitada, não adianta as terapias, né? Ela vem para a terapia, mas a terapia não está conseguindo acessar essa criança, porque o cérebro dela está num nível de agitação muito grande e não vai se beneficiar. Então, a orientação muitas vezes é nesse sentido, né? Porque a gente, quando profissional, também tem uma autocobrança de ver o tratamento evoluir, de ver essa criança melhorar. E quando você vê que tem algo que não está evoluindo, a gente precisa identificar as causas. E aí é onde, né, tem uma outra área que é importante para o autismo, e eu vou puxar essa sardinha também para o meu lado, que é a neuropsicologia.
que permite eu fazer uma avaliação da criança para identificar o nível de inteligência dessa criança, o QI dela. Porque quando eu sei esse QI, às vezes é uma criança que tem um QI muito rebaixado, de fato, isso é um prognóstico para a evolução ou não dessa criança, né? Além também da neuropsicologia, na avaliação, permite a gente investigar as funções executivas, que elas estão muito alteradas no autismo, né? Que é como executivo, é tudo aquilo que eu preciso para executar uma tarefa, é planejamento, é organização, é estratégia. Isso, às vezes, está muito difícil no autismo. Eu sempre dou exemplo, um paciente meu, adulto já na faculdade, um QI de 132, mas ele perdeu disciplina. Mas não é porque ele não sabia, porque a matéria ele estudava sozinho, era autodidata. Era porque ele se perdia no calendário das provas. E não fazia prova, chegava lá atrasado e não sabia que tinha prova e não fazia a prova. Chegava na segunda aula, a prova tinha sido na primeira, o trabalho era para entregar tal dia, ele não entregava. Então, o planejamento e a organização dele, as funções executivas dele estavam muito alteradas, né? E aí impossibilitava a funcionalidade dele, mesmo ele tendo um QI muito alto, né? No caso, ele era autista. Então, é uma outra área também que pode ajudar a entender todo esse funcionamento cognitivo da criança, como é que está a memória dela, como é que está a inteligência, a atenção dela, né? Tem um TDAH junto e então a neuropsicologia permite ajudar nesses outros diagnósticos. Hoje a gente estava conversando sobre isso, eu e a Angélica, né, Angélica? A gente estava falando sobre a questão de medicação. Muitas vezes a medicação ela tem meio que um tabu em relação ao uso, né? De fazer o uso ou não. Muitas vezes a gente costuma orientar os pais e tudo para que tenha uma escuta mais sensível em relação à medicação, porque é como a Silviane falou, muitas vezes se você for escutar música, ligar a televisão, falar no telefone, fazer uma comida ao mesmo tempo, você não consegue fazer nenhuma das atividades. Seu cérebro é incapaz de processar todas as informações ao mesmo tempo para te dar um resultado comum. Então, a medicação, muitas vezes, ela vai ajudar o indivíduo a processar essas informações. Então, elas vão chegar de uma forma que ele consiga compreender o que está vindo de todos os lados. E muitas vezes não é o que acontece. A criança, quando ela passa por essa situação de começar a fazer o uso da medicação, a equipe avalia aquela criança do início da introdução dessa medicação até a primeira quinzena do mês. Então, assim, o profissional ele vai te dizer se essa medicação está surtindo efeito no dia a dia, se está surtindo efeito em terapia, se ele está se concentrando melhor, se ele está dando umas melhores respostas em relação ao atendimento, ele vai te dar esse feedback no final do atendimento, né? Então, se a medicação também não estiver funcionando, tem todo um aparato, né? A equipe faz aquele relatório para que o médico reavalie a dosagem ou a medicação para uma melhor resposta daquela criança. Então, não é só passar a medicação e vai dar certo. É tudo um conjunto. Às vezes, realmente, é necessário o uso da medicação para que a criança consiga absorver melhor essas informações. E a equipe vai estar junto ali da família, vai estar junto da mãe, vai estar junto do pai, para poder estar orientando em relação a se essa medicação realmente está surtindo efeito. E quando isso acontece, né, a criança consegue interagir bem, consegue mostrar um bom resultado durante a terapia, essa medicação ela também pode ser desmamada. Então, não é que ele vai ficar dependente. Eu acho que o medo das famílias é que as crianças fiquem dependentes do farmacológico e que aquilo aquilo só aumente, né? A dosagem só aumente, a medicação fique mais forte, a criança ou o adolescente fique mais letárgico. E a função do farmacológico não é essa. É organizar para as terapias intervirem e com o passar do tempo, esse indivíduo pode sim realmente depender dessa medicação a longo prazo ou não, né? A gente pode ter uma equipe embasada nisso para poder diminuir a quantidade desse farmacológico e ele consiga ficar independente, sem a necessidade, né, da medicação. Mas para que isso aconteça, as famílias precisam estar abertas, né, a escutar, a tentar compreender melhor o quadro clínico da sua criança, escutando a equipe também que está acompanhando, né?
Joia. Eu vi também aqui um comentário do Rui que a psicopedagogia também contribui, com certeza, né? A gente tem uma psicopedagoga fantástica na clínica, que ajuda muito nesse processo de alfabetização, né? Quando eles estão um pouquinho maiores, e também contribui bastante. Passou, claro, você não consegue abrir, porque eu não consigo. O quê? Sobre Você fica só. a de uma mãe que diz que ela só dá o remédio quando a criança está agitada. Não sei se tu consegue voltar para a gente comentar. Pronto, vamos lá, deixa eu voltar. Eu vi rapidamente essa daqui. Aqui, ó. Meu filho é o José Wellington. Meu filho tem 3 anos. Na última consulta com o neuro, o mesmo receitou risperidon. O efeito foi contrário. E agora só estou dando em dias em que está muito agitado. Isso pode prejudicar? O melhor Aí, talvez, a Angélica vai responder. mas entender esse efeito paradoxal, né? Porque, de fato, o que que acontece? Às vezes a mãe dá uma única vez, o cérebro não está acostumado com aquela medicação e ele pode ter um efeito assim. Mas, se ela dá só quando a criança está muito agitada, o efeito que ela quer, esse cérebro nunca vai se adequar a essa medicação, né? Então, o ideal, assim, o que eu falo sempre, de se vincule, confie no profissional e faça todas as suas perguntas, né? Mas, por exemplo, assim, eu acompanho muitos pacientes que têm TDAH, né? Que de fato, para TDAH, tem medicação que ajuda nisso. E aí, o manejo da medicação, por exemplo, a mãe fala, eu só vou dar quando ele tiver que estudar para a prova. Mas ela não conseguiu nem ainda chegar na dose certa para a criança. Então, ela começou, ela precisa chegar numa dose, sei lá, de 30 miligramas. E ela começou com 10. Então, se toda a vida ela for dar 10 miligramas, só quando ele precisa estudar e tem prova, essa dose nem conseguiu chegar na dose que é para ser. Então, é complicado, porque ela nunca vai fazer de fato o efeito que ela precisa. Assim como a risperidona ela é dependente de peso da criança. Então, às vezes também, toda medicação que você vai dar no cérebro, por conta de evitar efeitos colaterais, você vai dando devagarzinho até que chegue na dose que a gente chama de dose terapêutica. Só que se você dá e aí tira, e aí depois dá um pouquinho de novo, aí tira, essa dose talvez não esteja nem adequada para o seu filho. Né? Então, assim, a sugestão é que confie no médico e dê a prescrição conforme ele indicou. Por quê? Porque senão você vai ficar só com os efeitos colaterais e não vai ter o efeito terapêutico. Né? Como eu falo, uma medicação para atuar em cérebro, ela vai ter que chegar no neurônio. O neurônio tem vários receptores. Eu preciso que essa medicação se junte só a esse receptor. Mas no cérebro ainda não tem essa forma, né, de se encaixar só aqui. Então, encaixa aqui, encaixa aqui, encaixa aqui. E aí, onde tem esses outros encaixes, são os efeitos colaterais. E aí vai dando a dose devagarzinho para que esses efeitos colaterais não sejam muito intensos. Mas só quando chega na dose tal, que é de fato, o cérebro já se acostumou, ela não vai se juntar mais a esses receptores, vai se juntar só o junqueiro. Eu estou falando de uma forma bem leiga, tá? Para facilitar o entendimento. Então, é só aí que o cérebro vai se adaptando, vai diminuir os efeitos colaterais, ela vai fazer efeito. Mas quando a mãe não dá nem para chegar nesse nível que ela vai fazer o lado bom da coisa, aí ela vai ficar achando sempre que a medicação está fazendo mal para o filho dela, né? Então a sugestão é de fato, fale com o seu médico, explique a sua angústia. E às vezes é isso, a mãe não quer dar, ela fica tão hipervigilante, ela fica tão atenta a qualquer comportamento da criança, que às vezes ela até enxerga que essa criança está piorando. Né? É porque ela passa a enxergar demais o filho nesse período da medicação. E tudo pode ser um comportamento a mais. Isso, e aí eu vou até entrar aqui em outra pergunta, que uma mãe coloca que ela está usando a medicação, mas ele não está acalmando e diminuindo, né, o comportamento agitado. E aí eu vou para o oposto. A mãe pode ficar hipervigilante ou um excesso de expectativa de que a medicação vai resolver tudo, né? Não existe nada milagroso, até onde eu saiba, que eu conheça, que vai resolver tudo em situação nenhuma. Então, no caso, realmente, no caso do TEA, é preciso, se for preciso o uso da medicação para alguma situação, como a Silviane já colocou bem, é preciso que a mãe também busque suporte nas terapias. Então, não adianta só o uso da medicação, nem adianta também, se é o caso da criança utilizar a medicação, não adianta também ficar negando essa necessidade. Então, regular também essa expectativa com relação ao uso da medicação, ela não é milagrosa, ela não vai, como a Silviane colocou, não vai curar o autismo, porque não existe, tá? Não existe essa medicação que vai curar.
Então, muito cuidado também com o excesso de expectativa sobre a medicação. Angélica, acho que você queria falar, né? Eu devo falar assim que existe um tempo, né, de adaptação a essa medicação e a gente precisa respeitar esse tempo. A família, é importante que a família passe para a equipe, né, como a Jennifer falou, porque a gente também precisa estar entendendo esse comportamento dentro da terapia, né? O objetivo da medicação é auxiliar o desenvolvimento da criança, né? Isso vai auxiliar tanto em terapia, como na escola, como em casa, né? Então, esse é o objetivo. Ótimo. Eu vou passar aqui para outra pergunta, tá? E aí também, mais uma vez, quem quiser começar respondendo, se existe regressão, mesmo a criança fazendo as terapias indicadas para ela. Ontem, na live com o doutor Leandro, essa questão surgiu mais de uma vez, né? Se a criança pode ter um diagnóstico de maior suporte ou de menor suporte, evoluir para um de maior suporte, ou seja, ela vai regredir, como é que isso funciona, né? Então, existe a possibilidade de regressão em algumas situações, sim, e aí depende de N fatores. Então, a gente nem tem como precisar especificamente o que pode acontecer. Mesmo a criança tá fazendo todas as terapias, ela está frequentando, ela tem uma assiduidade, outro ponto muito importante, que a gente vai aqui tocar em algum momento, é a questão da assiduidade, do comprometimento da família com a terapia da criança, porque quando isso não existe, infelizmente, é aquela história, eu estou matriculada na academia, mas eu nunca vou lá, né? E aí eu quero definir meus músculos. Isso, infelizmente, não vai acontecer. Então, não é o fato de eu ter uma vaga numa clínica, não é o fato de eu estar pagando um atendimento e não frequentar, isso não vai ter resposta, gente. Então, infelizmente, é a assiduidade. Essa frequência, essa assiduidade na terapia vai apresentar resultados. E aí, por que acontecem as regressões? Existem muitos fatores. Vou dar um exemplo bem comum, bem recente, que foi a pandemia, né? A gente ainda está saindo dessa pandemia, mas lá no auge da pandemia, lá em 2020, a gente, em alguns momentos, presenciou situações onde as famílias precisaram interromper o atendimento por 15 dias, por um mês, até mais. E a regressão dessas crianças foi absurda. A gente recebia vídeos de criança batendo a cabeça na parede, mãe desesperada com relação a isso. Regressões realmente assustadoras. Então, a interrupção abrupta, a falta de frequência, por exemplo, no ambiente escolar, que é um ambiente de socialização, é um ambiente de convívio importantíssimo para as crianças, independente de TEL ou não. Então, todos esses fatores, por exemplo, naquele momento crítico da pandemia, foram determinantes para a gente observar a regressão. E a criança estava indo para a terapia, tá? Então, e aí, junta-se a isso, soma-se a isso o estresse vivenciado dentro da família, pela própria situação, né, caótica que a gente estava vivendo, o medo, a ansiedade dos pais, que obviamente vai sendo passada também para a criança. Enfim, acho que a gente ontem na terapia tocou bastante nesse ponto. A saúde mental dos pais muitas vezes tem um impacto assustador no desenvolvimento, na evolução, boa ou não, daquela criança. Então, muitas vezes a gente nem se dá conta do quanto é importante, independente de ser uma criança típica ou atípica, o quanto a gente ter equilíbrio para conduzir determinadas situações com o filho faz a diferença na evolução e no desenvolvimento daquela criança. Então, sim, pode haver regressão, mas as causas a gente tem que investigar. Cada caso vai ser único, né? Sempre ficar com esse alerta, porque eu posso simplesmente ter uma criança que está convulsionando. E a gente sabe que as convulsões, né, existe morte neuronal, então pode ser um fator que ela possa também levar à regressão. Então, o importante é ficar atento e investigar, de fato, o que pode estar sendo essa regressão, né? É comum a criança estar lá tem um desenvolvimento normal e aí com os 2 aninhos, por volta dos 2 anos, 1 ano e 8 meses, ela tem a regressão, né? Isso é bem comum no autismo. E em crianças mais velhas, né, também o curso da evolução, ele não é uma rampa ascendente, né? Eu posso subir aqui e estabilizar, e depois ter uma quedinha, e aí a gente tem que investigar essas causas que possam estar por trás dessas regressões, né? Aí vem as comorbidades, vem a própria adolescência, por exemplo, né? A chegada da adolescência é um momento muito confuso, é um momento de muitos desafios, muitas mudanças hormonais, né? Mudanças sociais. Isso também tem impacto, obviamente. Então, é uma fase que eu noto que os pais se angustiam muito quando tem essa virada da adolescência, da infância para a adolescência. Há uma angústia muito grande com esses aspectos de regressão, né? De mais agressividade, por exemplo, de mais agitação, de mais inquietação, de falta de atenção, enfim. São N fatores que podem estar
provocando isso. Mas não deixem de observar e de buscar ajuda também junto à equipe para entender melhor. Meu Deus, o tempo já são 9 horas, agora que eu vi. Passou muito rápido. Muito rápido. Não é? Passou muito, muito rápido. Muito, né? É, com certeza. Então a gente vai ter que ir fechando aqui, né? E aí, aqui eu tinha ainda algumas questões, mas acredito que a gente já tocou aqui na importância do suporte, né, das famílias dentro desse processo terapêutico. A gente já tocou aqui na questão da multidisciplinaridade dentro dos casos de autismo, da importância da multidisciplinaridade. A gente não cansa de bater nessa tecla. Não é só um profissional que vai conseguir chegar junto das necessidades que uma criança e um adolescente com TEA podem ter. Então, é a multidisciplinaridade que vai fazer a diferença na evolução da criança. E, principalmente, gente, não esqueçam o suporte familiar, a assiduidade, comprometimento, aquela mãe, aquele pai que vão buscar informação, que vão buscar ajuda, que vão buscar entender junto ao terapeuta o que pode estar favorecendo ou não o seu filho, como eles podem melhorar. Graças a Deus, dentro das mães de autistas, isso é bem frequente. A gente tem ótimos resultados quando elas buscam muito, né? Tá muito, muito legal ver isso também. E eu queria agradecer, gente, 9 horas. Queria agradecer aqui imensamente, em nome do Neuropsicocentro, em meu nome, em nome da Silviane também, nossas duas lindas convidadas, Angélica e Jennifer, e também a participação de todos que estiveram aqui com a gente hoje, nessa noite. Amanhã e depois tem mais, amanhã ainda tem Andrea Werner, né? E até sexta a gente vai ter ainda essas lives que eu acho que estão sendo super ricas para todos. Alguém quer dar um recadinho aí final? Ter, né, o convite e falar o quanto está sendo importante, né? Porque conscientizar, eu acho que o primeiro passo é informar, né? Então, quantas famílias estão sendo informadas aqui nesses momentos, né? E é isso, obrigada, boa noite a todo mundo. Joia. Também queria agradecer, né, por esse momento, dizer que foi enriquecedor, foi muito bom, foi extremamente significante para mim. Estou muito feliz de fazer parte da equipe NPC e queria dizer para as famílias que, assim, quanto mais próximo da equipe, melhor o resultado, né? Então, assim, é importante que as famílias conversem, tenham essa porta de entrada, né? Não existe atendimento só dentro do setting terapêutico, a família tem que estar junto, né? Então, assim como as famílias precisam dos profissionais, nós precisamos de vocês. Então, eu acho que isso é extremamente importante. Muito obrigada, viu, gente? Obrigada, Jennifer. Obrigada, meninas. Angélica, Jennifer, obrigada a todos que estiveram aqui. E a minha palavra final, se puder ajudar, a gente está falando de terapias para a criança. E eu queria sugerir terapia também para as mães. A gente sabe que não é fácil ter um filho autista, é uma demanda enorme, né? E que, assim, uma das causas de regressão pode até ser esse desgaste da mãe, que muitas vezes se cobra demais e se sente culpada demais, né? E às vezes ela precisa olhar para ela e também buscar uma terapia para ela, tá? Ah, eu não sou doida, né? Graças a Deus, eu acho que com o tempo a gente tá vendo que buscar psicólogo não é só para doido, né? Porque ainda, né, por muito tempo a gente escutava isso. Mas, assim, de fato, o seu desgaste enquanto mãe, o seu cansaço, todas as suas angústias, as suas dores, se não compartilhadas com alguém, com um profissional que vai entender e lhe orientar, ela pode sim repercutir no seu filho, nessa relação e nessa, né? É aquela história, às vezes quando a gente mãe, as crianças são tão sensíveis que quando a gente mãe não tá bem, os filhos percebem, né? E não adianta você achar que você é uma heroína e que vai estar bem 24 horas. Não tem como, né? Então, assim, na medida em que vocês possam, né? Eu sei que a mãe vai querer buscar tudo para a criança. Todas as terapias são para a criança. Mas, às vezes, ela não estando bem, isso vai ser mais grave do que ele poder fazer mais uma terapia, né? Então, se a gente está falando de terapias aqui, que as mães também possam se olhar e se cuidar e, se precisarem, buscar uma psicoterapia que pode ajudar bastante nessa luta. É um ótimo tema. É um ótimo, né? De repente a gente trabalha isso em outra live, em outro momento. Gente, muito obrigada. Um beijo grande. Beijo. Valeu. Boa noite. Tchau.
Tchau. Tchau.